Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Xavier, professora de vocês de Direito Administrativo. Me passaram uma tarefa quase impossível, gente, de revisar a matéria aí para o concurso do INSS em 1 hora e pouco. Mas eu vou tentar aqui passar o máximo de matéria e o que eu julgo mais importante, o meu maior desejo é que vocês passem. Vamos lá, gente. Primeiro ponto da disciplina, que está lá no edital, Estado, Governo e Administração Pública. O que eu quero que vocês lembrem? Conceito de Estado. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público, que pode, então, por ter personalidade jurídica, adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Tem uma organização política, social e jurídica e obedece às normas estipuladas na Constituição. Nós nos encontramos no Estado democrático de direito. E o Estado de direito é aquele que estabelece as leis que vão regulamentar o convívio em sociedade, mas que também, gente, se submete a essas leis, obedece a essas leis. Beleza. Quais são os elementos aí que formam o conceito de Estado? Governo, povo e território. Não confundam governo com Estado. Governo é um dos elementos que formam o conceito de Estado. Beleza? Não esqueçam. Além disso, gente, quando a gente pensa em Estado, a gente tem que lembrar da tripartição de poderes. Tripartição dos poderes estruturais do Estado. Quais são eles? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder executivo executa as leis, correto? O Poder Legislativo elabora as leis, né, cria o ordenamento jurídico e o Poder Judiciário soluciona as controvérsias que são apresentadas a ele no caso concreto. Mas o que eu quero que vocês lembrem quando a gente fala disso? Gente, cada um dos poderes tem uma função típica, que é essa que eu falei. Entretanto, eles também desempenham o quê? Funções atípicas correlatas às funções dos outros poderes. Por exemplo, o Poder Legislativo, ele inova no ordenamento jurídico, ele cria as leis. Entretanto, atipicamente, ele julga os crimes de responsabilidade do presidente da República e ele também, o que, gente? Organiza internamente suas atividades, né? Por exemplo, instaura concurso para provimento de cargos, que é uma função relacionada à função que é desempenhada pelo Poder Executivo. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Cada um desses poderes exerce uma função típica, mas também exerce as funções atípicas correlatas às funções dos outros poderes. Não se esqueçam. Além disso, gente, quando eu estou falando desse início da matéria, administração pública. Quando eu penso em administração pública, eu penso em quê? Em poder executivo, correto? Nas atividades que são preponderantemente realizadas pelo poder executivo. Só que eu posso utilizar 2 critérios para conceituar a administração pública. O primeiro critério é o critério formal ou subjetivo, e o segundo critério é o critério material ou objetivo. Critério formal ou subjetivo, gente, trata de quem, então, faz parte, quem forma a estrutura da administração pública. O conjunto de órgãos e entidades aí que formam a estrutura administrativa, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Judiciário e Legislativo. Todos que formam aí, que o quê? Compõem a estrutura administrativa. Beleza? Ok. E o critério material, professora? O critério material, gente, eu estou falando da própria função ou atividade administrativa que é desempenhada. É o que a administração pública faz, né? Quando a gente fala, a administração pública presta serviço público, desempenha o poder de polícia, todas as atividades que a administração pública executa. Então, quando eu penso subjetivo, é quem forma, quem subjetivo. E material, critério material é o que faz, beleza? Ok. Gente, como é que a gente construiu o conceito aí de direito administrativo que, então, estabelece as regras, né, os princípios e regras que vão reger a atuação da administração pública? Como que foi construído esse conceito ao longo de uma evolução de anos? Gente, primeiramente, entendia-se que o direito administrativo regulamentava a prestação do serviço público. Entretanto, esse critério restou insuficiente. Por quê? Porque a administração pública ela não somente presta serviço público, correto? A administração pública desempenha outras atividades. Depois disso, gente, adotou-se o critério do Poder Executivo, segundo o qual o direito administrativo regulamentaria as atividades desempenhadas pelo Poder Executivo. Entretanto, esse critério também restou insuficiente. Por quê? Porque o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também desempenham atipicamente funções administrativas. Depois disso, gente, utilizou-se o critério de relações jurídicas, entendendo aí que o direito administrativo
regulamentaria todas as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o particular. Mas esse critério também foi insuficiente. Por quê? Porque nós temos outros ramos do direito que regulamentam a atuação do Estado com o particular, como o direito tributário, algumas vezes o direito civil, correto? Perfeito. E aí, gente, tendo em vista que esse critério também não pode ser utilizado, adotou-se o critério residual. Segundo esse critério residual, gente, o direito administrativo regulamentaria tudo que não é regulamentado pelos outros ramos do direito. Mas e aí? Esse critério também foi insuficiente, correto? Eu não posso conceituar um ramo do direito utilizando um critério residual. Aí pensou-se em utilizar o critério teleológico, que está ligado à finalidade, que a finalidade da administração pública é sempre uma finalidade o quê? Pública, atender o interesse coletivo. Mas também, gente, entendeu-se que isso é insuficiente para conceituar um ramo do direito, considerando uma finalidade genérica. Por essa razão, nós utilizamos hoje o critério funcional da administração pública para conceituar o direito administrativo. O direito administrativo, gente, é o conjunto harmônico de princípios e regras que regem a atuação dos agentes da administração pública que buscam alcançar o quê? O interesse público. Essa é a finalidade da administração pública. Ok, o direito administrativo, quando a gente pensa nesse ramo do direito, ele está inserido dentro do direito público. O direito público é aquela área do direito em que regulamenta as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o particular. Então, está inserido aí no direito público, gente, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo. Beleza? Quais são as fontes do direito administrativo? Isso cai, quero que vocês lembrem. Gente, primeira fonte, a lei. Fonte primária. Por quê? Nós nos encontramos em um Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que deve obedecer o que está na lei, só pode atuar quando a lei permite. Fonte secundária, gente, os atos normativos infralegais, a jurisprudência, a doutrina, princípios gerais de direito e os costumes. Só que eu quero lembrar uma coisa com vocês, gente. A jurisprudência, ela tinha inicialmente um caráter meramente o quê? Interpretativo do direito. Entretanto, com a possibilidade de uma súmula vinculante, que é aquela que foi aprovada por mais de 2/3 da Corte Suprema, a administração pública está vinculada ao quê? A seguir o entendimento da súmula. Então, a súmula vinculante, a gente fala que ela é uma fonte primária, porque ela não é meramente interpretativa. A administração pública tem que o quê? Tem que seguir o que está na súmula. Mas lá na sua prova de técnico, jurisprudência, fonte secundária. E o costume? O costume, gente, é uma fonte o quê? Secundária indireta. Por que indireta? Porque auxilia a elaboração de leis. O costume vai auxiliar o legislador a elaborar as leis. Ok? Perfeito. Passamos para a etapa de princípios. Primeiros princípios que eu quero que vocês aprendam, gente, o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios formam um regime jurídico administrativo. Gente, o princípio da supremacia do interesse público estabelece a supremacia do interesse público frente ao privado. Como o interesse da coletividade é supremo frente ao interesse privado, ao Estado, que deve alcançar o interesse público, são conferidas alguns poderes e prerrogativas excepcionais. É por isso aí, gente, que nesse desenho, olha aí, o Estado, grandão, poderoso, entretanto, ele tem suas mãos aí atreladas à legislação. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem poderes, ele tem limitações, ele tem que seguir o que está na lei a todo momento. Por isso que a gente fala de indisponibilidade do interesse público. O Estado tem prerrogativas, entretanto, aí, gente, o agente público não pode dispor desse interesse público para alcançar algum interesse individual, favorecer alguém, prejudicar uma outra pessoa. O interesse público, ele é indisponível. Por isso que a gente pensa em prerrogativas e limitações. Beleza. Princípios constitucionais expressos que estão na Constituição. Gente, é o LIMP, né? Quem não lembra disso? LIMP é o L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. São os princípios constitucionais expressos. Legalidade, gente, é aquele princípio que estabelece que a administração pública só pode atuar quando a lei permite. Beleza, o gestor público só pode fazer o que está na lei. Então, ao contrário de você, em particular, que pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Impessoalidade, volta para mim. Gente, duas concepções desse princípio. Primeira concepção, a administração pública tem que ter uma atuação impessoal.
Ela não pode visar favorecer alguém e prejudicar uma outra pessoa. Ela deve visar o quê? Tão somente alcançar o interesse público. Desse princípio, gente, também decorre a teoria do órgão, que fala que, quando um agente público atua na qualidade de agente público, quem está praticando aquela medida não é aquele agente, é a administração pública, é o órgão que está praticando aquela medida. Perfeito? Além disso, gente, princípio da moralidade. Quando eu falo de moralidade, eu falo da moral, da boa-fé, da honestidade no trato com a coisa pública. Perfeito? Publicidade. Publicidade, gente, é aquela regra que todo ato de administração pública tem que ser público. Isso para garantir o quê? Transparência aos atos administrativos, para que toda a população possa conhecer o que está sendo feito com o dinheiro público, correto? É um direito nosso. E aí, professora, existe uma outra perspectiva desse princípio? Sim, esse princípio, gente, garante também a eficácia dos atos administrativos. O ato administrativo, uma vez editado, é perfeito e válido. Entretanto, ele só passa a produzir efeitos quando for o quê? Publicizado, ok? Aí você me pergunta, todo ato administrativo é público? Não, gente. Atos aí ligados à honra, intimidade, segurança nacional, vida privada, poderão ser sigilosos, ok? Quinto princípio constitucional expresso é o princípio da eficiência, que fala que a administração pública tem que ser eficiente, tem que alcançar resultados. Além disso, também é um princípio constitucional expresso o princípio do contraditório e da ampla defesa, que estabelece que, gente, no âmbito do procedimento administrativo, também vai ser assegurado o direito do particular o quê? De se manifestar, de se defender, correto? O particular vai ter direito aí à defesa prévia, defesa técnica e ao duplo grau de jurisdição. Defesa prévia, ele pode se defender sem nenhum advogado, sem constituir advogado no processo administrativo. Defesa técnica, se ele quiser, ele pode constituir um advogado no processo administrativo. Duplo grau de jurisdição, gente. Aquela decisão administrativa, ela vai poder ser o quê? Revista, né? E ele não tem o quê, gente? Quando ele for recorrer, ele tem que fazer um depósito de um calção, alguma coisa nesse sentido? Não. Ele tem o direito aí a recorrer da decisão sem precisar pagar nada por isso. Ok. Outro princípio que eu quero que vocês lembrem, gente, que está implícito na Constituição, é o princípio da continuidade. Esse princípio estabelece que a atuação administrativa tem que ser contínua. O serviço público não pode parar, tem que ser contínuo. Desse princípio, gente, decorrem 3 perguntas. O servidor público tem direito de greve? Porque se a atividade administrativa tem que ser contínua, como que vai ser quando tiver uma greve do servidor público, professora? Vai paralisar a prestação de serviço? Gente, o servidor público tem direito de greve, sim ou não? Depende. Os servidores militares não têm. Agora, o servidor civil tem direito de greve. Entretanto, essa norma constitucional é uma norma de eficácia limitada. E até o momento não foi editada uma lei regulamentando o direito de greve do servidor. Por essa razão, o STF entende que o servidor vai exercer esse direito nos moldes da Lei Geral de Greve. Ok? Segunda pergunta, gente. Aplica-se a exceção do contrato não cumprido em contratos administrativos que estão aí ligados a uma prestação de um serviço público? O que é exceção do contrato não cumprido? Vamos lembrar de direito civil. Se uma das partes contratantes não cumpre a parte que competia a ela, a outra parte tem que cumprir? No direito civil fala-se que não. Mas e aí, professor, quando eu estiver falando de um contrato aí, a administração pública contratou uma empresa para prestar um serviço público. A administração pública não está pagando aquela empresa. E aquela empresa vai ter que continuar prestando aquele serviço público, porque é um serviço público que tem que ser contínuo. Aí aquela empresa privada vai ser prejudicada. E aí, gente? Ela vai ter que esperar o prazo de 90 dias de inadimplemento da administração para paralisar a atividade. Então, a exceção do contrato cumprido se aplica, entretanto, ela é diferida. Somente após 90 dias de inadimplemento da administração pública que ela pode paralisar a atividade. Perfeito? Mas nesse caso, professora, a administração pública está prestando um serviço aí, por exemplo, com uma empresa pública, e o particular está inadimplente. Por exemplo, o serviço de iluminação. Todo mês a iluminação chega na minha casa e eu não estou pagando. Vou continuar recebendo essa iluminação porque é um serviço público? Não, né, gente? Por quê? Você está inadimplente. Se a administração pública tivesse que continuar a prestar um serviço público para você, mesmo você não pagando, o que ia acontecer com o serviço que ia ser prestado para os demais?
ia cair a qualidade, porque a administração pública tem menos dinheiro para prover aquele mesmo serviço para todo mundo, correto? Então, gente, quais são as hipóteses aí de paralisação do serviço público? Por razões aí de ordem técnica, razões urgentes, né, caiu um poste, vai paralisar a prestação de serviço público. E por inadimplemento do usuário mediante prévio aviso, ok? Perfeito. Além disso, o princípio da autotutela, um dos princípios mais importantes, é o poder que a administração pública tem de rever seus próprios atos, sem qualquer provocação, né, gente? O particular pode provocar a administração pública e falar, ó, administração pública, rever esse ato administrativo que tem um vício de legalidade. Pode. Mas a administração pública pode, de ofício, sem qualquer provocação, analisar a legalidade do ato? Sim. Gente, desse princípio decorrem aí a anulação e a revogação. A anulação do ato administrativo ocorre quando a administração pública verifica que há um vício de legalidade naquele ato. Aquele ato que é ilegal. A anulação gera efeitos o quê? Ex tunc, que retroagem à data de edição do ato, anulando todos os efeitos daquele ato, salvo o que, gente? Terceiros, benefícios a terceiros de boa-fé. Aí você me pergunta, professora, a administração pública pode anular a qualquer tempo uma medida que ela praticou? Não, gente, a anulação tem prazo de 5 anos, que vai então, gente, o quê? Anular todos os efeitos do ato, salvo aí aqueles efeitos que geravam benefícios a terceiros de boa-fé. Correto? E aí, professora? Mas se verificado depois de 5 anos que aquele ato era nulo e que aquele particular que foi beneficiado estava de má fé, mesmo assim a administração pública não pode anular? Aí ela pode, gente, porque aí foi comprovado o quê? Que aquela pessoa que foi beneficiada com aquele ato estava fazendo uso da má fé. Ok? Lembre-se disso. Além disso, gente, do princípio da autotutela decorre a possibilidade de revogação da medida. Revogação é diferente de anulação. No caso da revogação, a administração pública não acha mais que aquela medida é conveniente e oportuna. Mudou o entendimento, o Estado pensa diferente, quer fazer uma outra política pública. E aí? Aí ele vai revogar aquela medida. Quando ele revogar aquela medida, gente, o que vai acontecer? Essa revogação gera efeitos o quê? Ex nunc, nunc de nuca, quando você bate na nuca ela vai para frente, ou seja, dali para frente não gera mais efeitos, ok? Aquele ato administrativo. Mas todos os efeitos até então gerados são válidos. Aí tem esse desenho para vocês não esquecerem, gente, tunc, ex tunc, bater de testa. Quando eu bato na testa, retroage, anulação. Ex nunc, n de nuca, quando eu bato na nuca ela vai para frente. Gente, passamos a parte aí de princípios, vamos falar aí de poderes administrativos. O que são os poderes administrativos? São instrumentos que o Estado possui para alcançar o interesse público, o interesse da coletividade. Eles decorrem da supremacia do interesse público frente ao privado. Por quê, professora? Por que eles decorrem desse princípio? Gente, porque eles são poderes que o Estado não possui. Eles são prerrogativas que o quê, gente? Que a população, que o particular não possui, correto? Então, por isso que eu estou falando que eles decorrem dessa supremacia do interesse público que é defendido pelo Estado. Ok. Antes de a gente falar sobre cada um dos poderes, quero que vocês lembrem, gente, de um conceito. Abuso de poder. Abuso de poder é um gênero que contempla duas espécies, o excesso de poder e o desvio de poder. Excesso de poder, como o nome já diz, né, gente? O agente público excedeu a sua competência, excedeu o seu poder. Ele praticou um ato que ele não tinha competência para praticar. E o desvio de poder, professora? Desvio de poder. É um desvio de finalidade. O agente público praticou aquela medida visando aí uma finalidade diversa daquela que está ligada ao interesse público. Ok? Lembre-se disso. Além disso, quero que vocês lembrem de uma diferenciação. Ato vinculado e ato discricionário. Ambos decorrem da lei. Tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário. Gente, ato vinculado é aquele que está vinculado aos termos legais, né? Não tem margem de discricionariedade, de mérito para o agente público escolher. E o ato discricionário? É aquele que a lei confere ao agente uma margem de liberdade, uma margem de escolha, né? Que aí está dentro da conveniência e oportunidade. Essa margem de escolha está dentro dos limites da lei. Por isso que eu falei com vocês, tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário decorrem da lei, correto? Aí você fala, professora,
Quer dizer que a lei estabelece os limites da discricionariedade? Sim. Entretanto, gente, a gente também vê discricionariedade quando a gente está o quê? Quando a gente está lendo ali na lei um conceito jurídico indeterminado. Vamos dizer que tem lá na lei: a polícia poderá dissolver um tumulto que acontecer na cidade. Gente, o que é tumulto? Para você é uma coisa, tumulto, para minha avó é outra, tumulto é outra coisa, correto? Então, esse conceito é o quê? Indeterminado, depende de uma valoração no caso concreto, depende de uma conveniência e oportunidade do agente público, correto? Isso também é discricionariedade. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, gente, em decorrência aí do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não vai poder analisar o mérito do ato administrativo. O mérito do ato administrativo é uma competência exclusiva do Poder Executivo. Agora, o Poder Judiciário pode analisar se aquela medida administrativa é legal, não é legal, assim, está em conformidade com os limites da lei? Ele pode analisar isso? Claro. Vou falar um exemplo para vocês. Vamos dizer que está assim na lei. O servidor que cometer determinada penalidade vai ser suspenso por até 30 dias. Aí vamos dizer que a administração pública, fazendo uso desse dispositivo legal, determina a suspensão do servidor por 60 dias. Esse servidor vai lá e vai recorrer o quê? No judiciário. E aí, o juiz pode analisar isso? O mérito dessa decisão? O mérito não, mas os limites do mérito sim, gente. Por quê? Ele deveria o quê, gente? No caso aí, a lei estava prevendo o quê? Que ele poderia aplicar a penalidade de suspensão por até 30 dias, não 60 dias, como a administração pública fez. Vamos lá, continuando. Gente, poderes, então, administrativos em espécie. Primeiro poder que a gente vai conversar é o poder de polícia. O que o poder de polícia estabelece, gente? É o poder que a administração pública tem de restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade privada, visando alcançar o interesse público. Então, quer dizer que a administração pública pode restringir o exercício de uma liberdade individual e o uso, gozo da disposição da minha propriedade privada, buscando atender a coletividade? Sim, é exatamente isso. Quais são os atributos do poder de polícia que eu não quero que vocês esqueçam? Gente, primeiro atributo, discricionariedade. Segundo atributo, presunção de legitimidade. Presumem-se legítimas as atuações da administração pública. Terceiro atributo, imperatividade. O que é isso, professor, imperatividade? A administração pública pode impor ao particular uma obrigação sem ter que recorrer ao Poder Judiciário para fazer isso, correto? Pode limitar seu direito aí seu direito individual em prol da coletividade sem ter que recorrer ao Poder Judiciário, ok? Exigibilidade. O atributo da exigibilidade, gente, é aquele que fala que a administração pública pode fazer uso de meios indiretos de coerção para te fazer cumprir aquela medida. É o caso da multa, correto? Você vai ser multado para que você não pare mais em local proibido. Perfeito? Ok. Qual que é o quinto atributo? Autoexecutoriedade. Gente, em algumas situações, a administração pública pode executar aquela medida que você não executou, que você não fez. Como assim, professora? Vamos dizer que você parou o carro no meio da avenida. A administração pública pode te multar para que você não faça isso novamente. Mas isso vai resolver a situação? Não, gente, aquela situação aqui é urgente, o carro está bloqueando a avenida, ninguém consegue passar. Nesse caso, a administração pública vai poder fazer o quê? Rebocar o seu veículo. Ok. Gente, sobre o poder de polícia, o que eu quero que você saiba é que o quê? O exercício do poder de polícia é considerado atividade típica do Estado. Ele só pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito público. Então, não pode ser delegado para pessoas jurídicas de direito privado. Isso é muito importante. Por isso que os conselhos que regulam a profissão, né, vamos dizer o CRM, Conselho Regional de Medicina. Você fez medicina, estudou 5 anos. No final, você pode simplesmente começar a exercer a medicina no final do curso? Não, você tem que ter o quê, gente? Você tem que passar numa prova, você tem que ser o quê? Aprovado pelo CRM. Então, quer dizer, professora, que esse CRM está limitando o meu direito individual de exercer a atividade de médico? Sim, está limitando. Então, isso é o quê? Isso é poder de polícia. Quando eu falo de poder de polícia, gente, eu penso em quê? Pessoas jurídicas de direito público. Por isso que o Conselho aí, Regulador de Profissão vai ter natureza de autarquia.
Perfeito? Exceto a AB que vai ter o regulamento próprio. Mas eu quero que vocês lembrem disso. Entretanto, gente, a despeito do fato de que eu não posso delegar o poder de polícia a uma pessoa jurídica de direito privado, existe a possibilidade de delegação de atos meramente materiais de execução. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou falando que